Estamos de volta com o programa O Divã de Andréa Kepp. Hoje falaremos sobre um tema muito importante na atualidade, que é transição planetária. Transição planetária. O que é isso? Então eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, mestre em Psicossomática e Psicologia Hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. Muitos ouvintes da Rádio Mundial já leram ou ouviram comunicações sobre a transição planetária. São comunicações que afirmam que a Terra se transformará em um planeta de luz, superando todo o mal. Então, tem várias comunicações de várias religiões, várias orientações sobre isso. Agora, de repente, nós atravessamos 2020, estamos em 2021 e nos deparamos com essa pandemia e todos os males decorrentes. Então, a pergunta que fica e que muitas pessoas fazem para mim, então, é um programa de esclarecimento para esclarecer o público em geral sobre isso. Afinal de contas, o mundo mudará para melhor ou para pior? Para responder a essa pergunta, me basearei em meus estudos respeitando todos os demais estudos, mesmo aqueles que chegaram a conclusões opostas às minhas. Então, respeito todos os demais estudos, independente das conclusões que chegaram, podem chegar a conclusões bem diferentes, né? Os meus estudos são pesquisas bastante avançadas, que consideram as capacidades humanas de intuição, premonição e telepatia. Então, todos nós temos um potencial muito grande de intuição. Então, nosso hemisfério esquerdo, que comanda o lado direito do nosso corpo, é o hemisfério racional. E o hemisfério direito, que comanda o lado esquerdo do nosso corpo, é o hemisfério intuitivo. Então, nós temos todo um hemisfério cerebral, na parte cortical, né, responsável pela nossa intuição. Então, existem pessoas que desenvolvem muito essa capacidade de intuição, de premonição, de telepatia, e tudo isso nós precisamos estudar, né? Nós precisamos pesquisar e investigar e até desenvolver essas capacidades mais avançadas da mente humana. Houve na história da humanidade algumas pessoas com grande capacidade de intuição e premonição. Entre elas, eu destacarei João Evangelista, que também previu essa transição planetária em seu livro Apocalipse. E como estamos em um país no qual a linguagem cristã prevalece, então eu utilizarei as previsões de João Evangelista para falar de transição planetária, porque tem várias previsões de várias filosofias, de várias religiões. Mas eu estou aqui utilizando o critério mais cristão, que é o critério que nós mais utilizamos no Brasil. As previsões de João Evangelista são semelhantes, em alguns aspectos, a outras previsões, e foram escritas em um texto bíblico chamado Apocalipse. A palavra Apocalipse vem do grego e quer dizer revelação. Então, João fez uma revelação de tudo o que aconteceria no futuro, a partir da época dele, 2000 anos atrás. Na minha linha de pesquisas, as previsões de João Evangelista confirmam que haverá uma transição para um mundo melhor e tal mudança ocorrerá em breve. E várias previsões trabalham da mesma forma, dizendo que haverá sim uma mudança para melhor que ocorrerá em breve. Em uma nova civilização chamada por João de Nova Jerusalém. Então, Nova Jerusalém não seria apenas uma cidade, seria toda uma civilização.
André, mas de onde você tirou isso daí, né? Eu tirei do próprio texto. Então, no capítulo 21, versículo 1 do livro Apocalipse, João Evangelista escreveu, olha essa frase, e vi um céu novo e uma terra nova. Então, aqui temos essa renovação depois da transição planetária. No capítulo 1, versículo 3, escreveu, e ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles. E Deus habitará conosco. Então, nesse novo mundo, na nova Jerusalém, na nova civilização, Deus habitará conosco. Tabernáculo, lembrando, é um local sagrado. A Nova Jerusalém será um lugar sagrado. Então, Nova Jerusalém não apenas como uma cidade, mas como uma civilização. Podemos entender que Nova Jerusalém será a nova civilização na Terra, que surgirá depois da transição planetária. E citarei, por fim, o capítulo 21, versículo 4 do livro Apocalipse. E Deus lhes enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem haverá mais choro, nem mais gritos, nem mais dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então, segundo o texto, haverá uma superação da morte, do choro, dos gritos, das dores. Tudo isso será passado nessa nova civilização que surgirá. Então eu estou escolhendo um texto cristão, porque nós aqui no Brasil somos predominantemente cristãos, né? Então, por isso que eu estou escolhendo um texto cristão, mas os outros textos afirmam a mesma coisa. Portanto, nessa nova civilização, a Nova Jerusalém, a inteligência suprema comandará e o bem prevalecerá. Isso aqui não é apenas uma mensagem de esperança, é uma previsão que é muito importante na atualidade. Aliás, já trazer mensagens de esperança em meio a tantas desgraças, né? A pessoa liga a televisão e de propósito só tem desgraça, a pessoa fica apavorada. Então, ela precisa também ouvir as soluções, porque só falam dos problemas, mas não mostram as soluções. Então, todo mundo apavorado na época atual. Então, precisamos ver quais são as soluções e como chegaremos nesta nova civilização. Então, conseguiremos superar todos os males que assolam o planeta, principalmente a pandemia e todas as suas consequências. Será que isso acontecerá? Será que superaremos todos os males que assolam o planeta, principalmente a pandemia e todas as suas consequências? Bom, primeira resposta óbvia, né? Já superamos várias pandemias, né? A última foi a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas, e nós superamos. Superaremos essa pandemia? Sim, claro que sim. Embora algumas pessoas digam que jamais superaremos, que viveremos para sempre essa desgraça da pandemia. Então, o que eu diria para vocês é isso, que nós conseguiremos superar sim. As outras previsões sobre a transição planetária também apontam para uma mudança do mundo para melhor. Então, todas as previsões de transição planetária falam dessa melhora que o mundo vai viver. E aí surge a pergunta: como o mundo poderá mudar para melhor com tantas desgraças acontecendo no planeta? Então, muitas pessoas se perguntam, bom, estamos diante de tantas desgraças, como é que o mundo pode mudar para melhor? Então, se continuarmos no estudo das previsões
feitas por João Evangelista no livro Apocalipse, todas essas desgraças também foram previstas no mesmo texto como antecessoras dessa civilização Nova Jerusalém. Então, também os fatos ruins, todas essas desgraças, mesmo doenças e tudo mais, estão previstas nesse texto. Então, o que está acontecendo atualmente? Porque muitas pessoas dizem, André, eu não consigo enxergar. Então, o que está acontecendo com grande parte da população? Muitas pessoas em depressão, muitas pessoas em pânico, muitas pessoas apavoradas, porque não conseguem vislumbrar algo melhor, não conseguem vislumbrar um mundo melhor, uma vida melhor. Então, aumentou muito o nível de suicídio, aumentou muito o nível de pessoas com pânico, episódios de pânico, síndrome do pânico, angústia, depressão, ansiedade, em função dos problemas atuais. E o que acontece? A grande mídia ela vai trazendo os problemas, mas ela não traz as soluções. Então, quanto mais a pessoa assiste, né, aos programas de televisão, mais apavorada fica, porque não vê as soluções. E as soluções já estão aí. Já estão acontecendo muitas soluções importantes para o mundo. E essas soluções realmente vão transformar a nossa sociedade. E aqui eu quero fazer um comentário que eu vou aprofundar um pouquinho mais. É como se as forças do mal estivessem seus estertores e lutassem como feras acuadas pela permanência do mal. Então é o seguinte, vamos pensar da seguinte forma. Dentro dessa visão cristã, é como se todas as forças do mal do planeta, que sempre, de certa forma, dominaram o planeta por milênios, estivessem nos seus estertores, estivessem no momento de derrocada, de queda, e a partir disso, essas forças do mal se organizariam para continuar a dominar o planeta, para continuar a fazer o mal. André, mas que forças do mal são essas? São essas. Eu acho que é muito fácil da gente ver. Se você observar a atitude de determinadas pessoas, pessoas poderosas, como estão lidando com a situação planetária, como estão explorando as pessoas, como estão se aproveitando da situação para ter lucro. Então, o mal existe a partir dessas pessoas. Então, essas pessoas que representam o mal, junto até com alguns seres, né, que as acompanham, essas são as pessoas que estão tentando manter o mal no planeta, desesperadamente. Então já demonstram muito desespero nas suas atitudes, porque querem manter esse mal no planeta. E o que está acontecendo é isso. Pela primeira vez na história, nós estamos muito mais conscientes, nós estamos descobrindo toda a verdade, e a partir dessa nossa conscientização, nós conseguiremos mudar o planeta. Então, quem mudará o planeta não será uma mudança externa, mas será uma mudança das pessoas. Então, as pessoas é que atingirão um novo nível de consciência. Uma nova civilização se faz a partir de pessoas que atingem um novo nível de consciência. Eu vou dar 2 dicas para você e depois eu concluo com o tema de hoje, que é a transição planetária. A primeira dica é um livro meu chamado A Origem da Terra, História que Nunca Foi Contada, que foi editado pela Madras. Meu nome completo é Marc André Kepp.
E esse livro, ele traz uma história que eu investiguei que não é aquela oficial, aquela que passaram para a gente. Então vale muito a pena para descobrir o que aconteceu, o que teria acontecido realmente no passado da Terra. E também eu tenho um livro chamado Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste. Esse é o meu livro internacional, das novas edições acadêmicas. Ele é de Portugal, de uma editora alemã. E esse você consegue pela Amazon.com. Vamos concluir, né? Então, transição planetária. Tem muitos vídeos, tem muitos programas falando sobre a transição planetária. Muitos textos, e mostrando que a Terra realmente está num momento de transição para melhor. Hoje, em respeito à nossa civilização brasileira, que é uma civilização cristã, eu trouxe um texto cristão. Então, o texto de João Evangelista, o Apocalipse, que é The Book of Revelation, o livro da Revelação, que mostra que realmente chegaremos nessa fase de Nova Jerusalém, onde todo o mal será superado. Claro que, de forma geral, então haverá uma prevalência do bem, o bem prevalecerá e o mal será erradicado completamente. Claro que com alguns focos ainda de resistência, mas será erradicado completamente. E, segundo este texto, nessa transição planetária, viveremos uma vida bem melhor. Então, outros textos de outras filosofias e outras religiões também prevêem fatos parecidos. Antes do surgimento da nova civilização, que nós cristãos chamamos de Nova Jerusalém. Então, outros textos também falam que será uma época muito difícil, essa época de transição planetária. Agora, quem representa as forças do mal, né? Ficou talvez um pouco vago essa questão de forças do mal. São algumas pessoas poderosas que estão acostumadas a explorarem, a dominarem e que querem continuar explorando e dominando a população planetária. E essas pessoas, elas percebem que o plano delas de dominação não está funcionando como elas imaginavam. E por causa disso, elas estão em queda, todo esse poder do mal está em queda, e nessa derrocada é que surgirá pela consciência das pessoas a nova civilização. Uma nova civilização baseada no bem e que será vivida por todos nós a partir de agora. Essa transição já está acontecendo agora, pelos meus estudos. Eu sei que tem vários estudos, muitas pessoas vão dizer diferente dos meus estudos, e eu respeito bastante. Muitas pessoas vão dizer, não, isso não está prestes a acontecer, pelos meus cálculos é em outra época. Cada um tem os seus estudos e eu respeito. Mas pelos meus estudos estamos vivendo essa transição planetária agora e realmente migrando para uma civilização melhor. Essa mensagem não é uma vã esperança, é uma esperança realista, muito fundamentada em várias previsões. Eu apenas escolhi uma previsão mais cristã, mas nós temos outros textos que prevêem a mesma coisa, que estamos migrando para uma era melhor da história da humanidade. Então, isso que nós precisamos ter em mente. Sabe por quê? Para mantermos a fé, para mantermos a esperança, para sairmos da depressão, para sairmos da angústia, para sairmos do
do mal-estar geral. Então, quando sairmos de tudo isso, nós conseguiremos adentrar nesta nova civilização, que é um novo período de consciência. Então, nós precisamos dessa mensagem, dessa consciência, por quê? Porque, na verdade, tudo depende, inclusive, da nossa fé. Se realmente temos uma fé na inteligência suprema, sabemos que a própria inteligência suprema tomará várias atitudes, mas nós também precisamos tomar essas atitudes. Nós precisamos conscientizar, nós precisamos mudar. E com a nossa mudança de consciência, com a nossa entrada da nossa consciência em dimensões mais avançadas, nós conseguiremos fazer essa bela transição planetária. E o mundo viverá muito melhor do que vive na atualidade e conseguirá uma grande transição para o bem. Não é uma esperança vã, é uma esperança baseada em estudos e baseada em muita pesquisa. Então, vamos aproveitar o que a vida tem de melhor, vamos viver de forma intensa o bem que está surgindo, e essa transição planetária não é que irá acontecer, ela já está acontecendo pelos meus estudos. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você, e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento, entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.